Olá a todos. Vamos começar aqui a aula do Fundamentos de Estatística B, e o tópico da aula de hoje é intervalos de confiança no modelo de regressão linear. Vou começar compartilhando a tela e vamos lá. Ok, então eu vou começar explicando intervalos de confiança usando o dataset que a gente tem usado algumas vezes dos estudos da capacidade de resistência à compressão do cimento, de acordo com várias features. São 1.030 observações e 8 preditores. Aqui está o resultado de usar o pacote Stats Model, e a gente já consideramos os valores dos coeficientes, nós já entendemos como é que eles são obtidos, e também essa coluna do Standard Error. O Standard Error, essa coluninha aqui, ela, nós vamos começar a explicar como que essa coluna é utilizada para formar essas duas últimas colunas que formam os intervalos de confiança para cada um dos coeficientes que estão aqui. Bom, para entender o conceito de intervalo de confiança e como que esses números aqui, os últimos números das últimas colunas aparecem, nós vamos começar assumindo que o modelo de regressão linear é o verdadeiro mecanismo gerador dos dados. Ou seja, todas as hipóteses que a gente fez acerca do modelo de regressão linear são corretas, os dados são independentes, os erros seguem uma distribuição gaussiana com média zero e variância sigma 2, as features entram como uma combinação linear para explicar o valor esperado do y, e essa combinação linear das features ela é formada com coeficientes e existe, esse é o ponto importante, existe um vetor desconhecido de coeficientes, eu vou denotar ele por beta estrela, é um coeficiente fixo, mas desconhecido, e ele é arbitrário, pode ser qualquer coisa, os valores podem ser positivos, negativos, grandes, pequenos, pode ter até ser zero, algum deles, mas são valores, então, desconhecidos, arbitrários, e esses coeficientes são os coeficientes que a natureza usa para gerar os dados que a gente realmente observa, os dados que fazem parte do dataset. O nosso interesse é aprender sobre o valor desse beta estrela, esses coeficientes. A gente já sabe que a gente utilizando o estimador de mínimos quadrados, o beta chapéu, para esse vetor beta estrela desconhecido, que em geral a gente vai ter esses dois valores diferentes. Embora eles não sejam perfeitamente iguais, porque esse cara aqui do lado direito é um vetor aleatório, cada vez que a gente pega um conjunto de dados, ele dá um valor um pouco diferente, embora todos os dados estejam sendo gerados pelo mesmo beta estrela verdadeiro. Nós já fizemos esse tipo de simulação, vocês já entenderam esse conceito do beta estrela, do beta chapéu como um vetor aleatório. Bom, mas embora seja diferente, não possa ser exatamente igual o tempo inteiro, a gente espera que o erro de estimação seja pequeno. Ele é desconhecido. Então, você não tem como saber exatamente o seu erro, porque se você soubesse, você corrigiria esse erro. Mas talvez seja uma surpresa que, embora a gente não saiba o erro exato que a gente está cometendo naquela análise, nessa análise aqui, a gente pode saber, nessa análise, o quanto que nós podemos esperar tipicamente desse erro. É uma frase grande, comprida, que eu sublinhei e ainda coloquei uma cor especial aqui. Para a gente entender o que tudo isso aqui significa, a gente vai ter que esperar até o final da aula. Mas é isso aqui que eu vou tentar destrinchar para vocês. Então, o que a gente vai tentar não é saber o valor exato, mas o quanto tipicamente a gente erra e, portanto, a gente espera que nessa análise particular o nosso erro seja parecido com o erro típico, o erro que você vai saber calcular.
o erro típico esse erro típico você vai saber calcular. Bom, e ele vai vir na forma desses intervalos de confiança aqui. Então, a gente sabe, a gente aprendeu que esse vetor aleatório beta-chapéu, ele tem essa distribuição quando todas as hipóteses do modelo de regressão linear são válidas. Ele é uma gaussiana, ele é um vetor de dimensão p mais 1, as p features mais a coluna de uns. Ele está centrado no verdadeiro valor desconhecido do beta. Então, cada coordenada, às vezes, é um pouco mais ou um pouco menos, mas está oscilando em torno do valor verdadeiro. E tem essa estrutura de variâncias e covariâncias entre eles, de correlações, e a diagonal dessa matriz aqui, ela representa as variâncias de cada uma das coordenadas. Ok? Então, vamos considerar uma dessas coordenadas. Um dos coeficientes, por exemplo, vamos supor que seja o coeficiente aqui de cimento. Então, está aqui o valor que a gente estimou, que foi 0,11, 0,12, e com esse erro padrão aqui, que seria o elemento da diagonal aqui, que corresponde a essa posição aqui no vetor, a posição do cimento, a segunda posição, o elemento 2, 2 daquela matriz. Então, vamos considerar aqui uma dessas coordenadas, então. Tá? A gente sabe que esse cara aleatório, ele tem essa gaussiana aqui. Agora, uma gaussiana univariada que a gente está olhando só para uma coordenada. A gaussiana tem esse formato aqui. A gente sabe que essa gaussiana está centrada no verdadeiro valor desconhecido do parâmetro e, portanto, esse camarada aqui que você está vendo, esse número que você obteve aqui anteriormente, esse número aqui, 0,12, esse 0,12 foi retirado dessa gaussiana, foi extraído dessa gaussiana, veio dessa gaussiana, tem essa distribuição de probabilidade. Então, esse cara que está aqui é um valor aleatório que oscila como uma gaussiana em torno desse centro desconhecido, que é o beta-J estrela. Então, está aqui o que seria o valor que você estimou lá, o 0,12 que você achou, é essa linha azul, ela está aqui, um elemento que veio dessa gaussiana. A gente está observando um valor dessa distribuição. O valor observado beta-J, chapéu, seria o valor 0,12. O problema é que o que a gente realmente observa é isso que está aqui. Apenas o beta-J, chapéu. É claro que você não pode saber essa gaussiana, porque você não tem a menor noção de quem é esse cara aqui. Se você soubesse quem era esse cara, você não precisava estar fazendo esse modelo de regressão linear, ajustando esses dados. Esse cara aqui é uma tentativa de chegar próximo desse outro. Então, o que você tem não é essa gaussiana. Você não pode conhecer isso daqui porque você não tem a menor ideia daquele centro. Como é que você pode ter noção? Se você soubesse o centro, você saberia exatamente o erro que você está cometendo. Você podia jogar isso aqui fora e ficar com o centro, que é tudo que você quer, o valor verdadeiro do coeficiente que aquela feature tem. Bom, então, como é que você pode ter noção do erro que você está cometendo? Porque a gaussiana está centrada nesse beta-J estrela desconhecido e que é no final, o grande objetivo, conhecer esse camarada. A gente não sabe qual dessas gaussianas aqui, cada uma delas centrada num valor diferente para esse beta-J estrela, a gente não sabe qual delas é a real, a verdadeira. Eu não sei qual dos centros dela que é de fato o beta-J estrela. Qualquer uma dessas gaussianas podia ter gerado esse cara. Algumas com mais probabilidade, outras com menos, mas eles todos poderiam estar vindo dessas gaussianas aqui. Ok. Vamos falar um pouquinho, só algumas propriedades da gaussiana antes da gente voltar no problema. A gente sabe, embora a gente não tenha a menor noção de qual é essa gaussiana verdadeira, porque a gente não sabe qual é o valor do beta-J estrela, a gente sabe muito sobre o comportamento de variáveis aleatórias gaussianas, em geral. Essa é uma distribuição bem estudada, a gente sabe muito sobre ela. Por exemplo, quando a gente pega a gaussiana padrão, aquela que está centrada em zero e com um desvio padrão igual a 1, a gente sabe que dificilmente o valor aleatório vindo dessa gaussiana, normal 0,1, dificilmente ele sai do intervalo -2, 2. Se sair, vai chegar a -3, 3. Mas
A chance de estar entre menos 2 e 2 é 0,95, ou 95% de chance de estar entre menos 2 e 2. Então, tipicamente vai estar entre menos 2 e 2, ou, se você quiser ter um pouco mais de segurança, entre menos 3 e mais 3 é mais de 99% de chance. 99 ponto alguma coisa. Então, praticamente certo que vai estar entre menos 3 e 3, uma pequena chance de sair fora desse intervalo. Então, repetir aqui o que a gente acabou de escrever, o que eu acabei de comentar ali, e acrescento agora esse pedaço. Toda gaussiana, quando ela não é centrada em zero e não tem variância igual a 1, ela pode ser transformada nessa gaussiana padrão. O que a gente faz é fazer o escalamento dessa variável aqui, ou a padronização dela. Se você subtrair o mu, essa média que está aqui, e dividir pelo sigma, essa nova variável aleatória z, ela segue a gaussiana padrão, normal 0,1. Então vamos voltar aqui para o modelo de regressão linear e aproveitar essas duas propriedades que a gente falou aqui. Estou repetindo algumas das coisas que a gente comentou antes. Primeiro, que o beta-J chapéu ele tem essa distribuição gaussiana. E se ela tem essa distribuição gaussiana, eu uso essa propriedade que a gente acabou de falar para transformar essa variável aleatória na gaussiana padrão. Se eu tivesse o beta-J estrela, eu poderia fazer essa conta aqui. Mas, conceitualmente, eu posso fazê-la. Então, vou fazer aqui beta-J chapéu, a variável aleatória, menos essa constante desconhecida, dividido pelo elemento JJ dessa matriz, o segundo elemento J da diagonal, a raiz dele, né? Desculpa, que seria o elemento JJ é a variância. Então, a gente quer o desvio, então é dividir pela raiz. E essa quantidade aleatória, no final das contas, pode ser complicado, as contas horríveis, aqui as fórmulas, mas no final das contas é uma variável aleatória gaussiana normal 0,1. Ok. Essa variável aleatória, porque ela é uma gaussiana normal 0,1, mesmo não sabendo calculá-la, eu sei, pelas propriedades da gaussiana, que essa quantidade aleatória aqui, conceitual, ela tem que estar no intervalo menos 2 e 2. Na verdade, não é que tem que estar, né? Mas com chance alta, 95% de chance, ela estará no intervalo menos 2, 2. Dificilmente vai sair do intervalo menos 2, 2. Ora, então, com alta probabilidade, confiança de 95%, a gente diz, esse z, essa quantidade aleatória z, ela vai estar no intervalo entre menos 2 e 2. Então, e daí? Bom, eu vou fazer o seguinte, essa expressão que está embaixo, que ela é tão grande, tão intimidante, que eu vou chamar tudo isso que está debaixo da raiz aqui de v ao quadrado, de maneira que a raiz de v ao quadrado é só esse vzinho que está aqui. Esse vzinho é só um símbolo para representar essa conta grande que está aqui. Então, seguindo agora então com esse vzinho, estou repetindo aqui, o z então é essa representação, é o valor estimado, o número que vai aparecer lá na nossa tabela, no resultado da regressão, na saída do status model, menos o valor desconhecido que eu gostaria de conhecer, dividido por esse elemento que vem lá da matriz, da diagonal da matriz. Isso daqui tem essa, ela é uma normal 0,1, portanto, essa expressão toda que está aqui, ela dificilmente sai fora do intervalo menos 2, 2. Então, com alta probabilidade, uma probabilidade de 95%, 0,95, essa quantidade aleatória estará entre menos 2 e 2. Não é garantido que isso aqui estará acontecendo com certeza, mas com alta probabilidade, ela estará dentro desse intervalo. Então, faço agora, multiplico por V de todos os lados aqui, então, ou seja, passo esse V subindo aqui, eu vou encontrar aqui essa diferença, que é o meu erro de estimação, ele tem que estar entre menos 2 vezes esse V e mais 2 vezes esse V. Então, essa é o tamanho do erro. 95% de chance, esse erro vai ser, no máximo, essa quantidade. Não é garantido que é no máximo isso. Com alta probabilidade, ele não passa
dessa quantidade aqui, 2V, o erro absoluto de estimação. Então, repetindo aqui, o erro de estimação, que está aqui, ele vai estar entre menos 2 vezes esse V mais 2 vezes, então o tamanho dele, o valor absoluto, é menor que 2V, com probabilidade 95%. A gente vai manipular essa expressão acima, passando qualquer um desses dois termos que estão aqui no centro para os extremos. Por exemplo, eu posso somar esse beta-j estrela nos três lados da desigualdade. Somar alguma coisa em desigualdade não altera o sinal da desigualdade. Somar ou subtrair alguma coisa, né? A única coisa que altera o sinal da desigualdade é quando a gente multiplica por um número negativo. Mas, então, somando aqui essa quantidade beta-j estrela, vou chamar ela aqui do lado esquerdo, aqui, somo aqui no meio também, então eu tenho o meio antigo mais o termo que eu estou somando, e vou somar esse camarada também aqui do último lado para não alterar as desigualdades. Ok. Então, se isso daqui é verdade, isso é verdade com chance 95%, isso aqui também vai ser verdade com probabilidade 0,95. Bom, então vamos só repetir aqui esse termo aqui da esquerda. O que está aqui no meio, isso aqui é negativo, esse é positivo, isso se cancela, vai ficar apenas o beta-j chapéu, que está aqui. E aqui do outro lado, o beta-j estrela com mais o 2V. Bom, essa conta é muito simples, muito fácil, mas na verdade essa daqui não é muito útil, porque esse beta-j estrela ele é desconhecido, e aí eu estou dizendo que o meu beta-j está entre esses dois limites com alta probabilidade, mas eu não sei calcular esses limites. E além disso, eu não preciso saber aonde que o beta, em que intervalo o beta-j chapéu está, porque o beta-j chapéu ele é conhecido, ele é aquele valor que apareceu lá na tabela do Stats Model para o coeficiente j, para a variável j. Então, vamos fazer uma pequena variação aqui. Estou repetindo aqui aquela desigualdade inicial que a gente tinha. Agora, em vez de somar o beta-j estrela nos três lados para ele desaparecer aqui do meio, eu, na verdade, vou subtrair esse beta-j chapéu dos três lados. Então, eu vou somar o menos beta-j chapéu em todos os lados da desigualdade. Somar ou subtrair um número negativo não altera a desigualdade. Então, eu mantenho as mesmas desigualdades e aqui eu faço, então, o menos 2, ele agora vai estar com menos beta-j chapéu. Vou acrescentar o menos beta-j chapéu aqui no meio também e aqui do lado direito. Então, aqui no meio ele vai se cancelar, o beta-j chapéu, vou ficar só com o menos o beta-j estrela aqui no meio. E nas extremidades, esses dois valores, o que a gente tinha aqui e esse outro. Nada foi alterado. Agora, eu vou multiplicar os três lados por menos 1. Ao fazer isso, eu tenho que trocar as desigualdades. Então, eu vou ter isso aqui vezes menos 1. Aí, essa desigualdade aqui, que era menor ou igual, vai ser alterada para mais 1. Vou multiplicar o centro por menos 1 também, e também aqui no último, e alterando de novo a desigualdade. Então, o que que fica? No meio vai ficar só o beta-j desconhecido, beta-j estrela, que é o valor que eu quero conhecer, desconhecido, e nas duas extremidades eu tenho do lado de cá o beta-j chapéu, minha estimativa de mínimos quadrados que eu obtive, e mais um fator, um elemento que está aqui associado com uma variância, a variância dessa variável aleatória, que é o elemento que vem lá da diagonal daquela matriz. E do lado de cá, de novo, o beta-j chapéu menos 2V. Então, o verdadeiro valor... deixa eu voltar aqui. Eu estou repetindo aqui essa desigualdade. Agora, eu, em geral, gosto de... Eu não gosto das desigualdades nesse sentido, maior ou igual, não, maior ou igual. Eu gosto de colocar eles escritos de tal maneira que os extremos, e tal, eles aparecem na mesma ordem em que eles estão no eixo dos números reais. Então, eu gosto de trocar isso aqui, ou seja, como esse daqui é o menor dos números, esse é maior do que esse, que é maior do que esse, eu vou colocar esse primeiro e vou falar, então, que esse elemento do centro, esse cara aqui é menor ou igual ao do centro, que, por sua vez, é menor ou igual a esse último elemento aqui. Então, só troquei aqui
Eu acho que fica. Eu gosto de colocar sempre nessa ordem. E acabou a matemática. Então vamos interpretar o que a gente achou aqui. Os extremos da desigualdade, eles formam um intervalo que a gente chama de intervalo de confiança. São esses dois extremos aqui. E o que a gente está dizendo é que esse elemento que está no meio, esse intervalo que está sendo encontrado, observa que como o beta-j chapéu é um valor aleatório que depende do dataset, esse intervalo ele também é aleatório. Ele depende do dataset, depende dos dados que você gerou. O beta-j estrela, ele é um valor desconhecido, fixo, mas desconhecido, arbitrário. E o que você está dizendo é que esse intervalo que você está construindo, ele tem uma probabilidade alta, 0,95, de cobrir, ele é um IC aleatório. Então, às vezes ele cobre, às vezes ele não cobre o verdadeiro valor desconhecido beta-j estrela. Mas com alta probabilidade, 0,95, ele cobre o verdadeiro valor. Ocasionalmente, mas poucas vezes, 5% das vezes que você estiver fazendo esse tipo de análise, o seu intervalo de confiança não vai cobrir esse valor, o verdadeiro valor, seja ele qual for. É arbitrário esse valor aqui. Essa probabilidade 0,95 é para esse método que a gente está deduzindo para calcular e gerar esses intervalos. Então, esse método, ele cobre o verdadeiro, desconhecido e arbitrário coeficiente 95% das vezes. Ocasionalmente, esse método vai dar errado. Você não vai saber quando ele está dando errado, quando ele está dando certo. Mas você sabe que você tem um método que geralmente dá certo. Então, resumindo, a gente tem o vetor estimado de coeficientes, o beta-chapéu. Tá aqui, segue essa gaussiana, centrada no verdadeiro valor desconhecido beta-estrela. Olhando uma das coordenadas, a gente tem o beta-chapéu J, o elemento J desse vetor. Ele é uma gaussiana univariada, centrado no verdadeiro valor do coeficiente daquela feature e com essa variância que está aqui, o elemento JJ dessa matriz. Então, a notação para simplificar, a gente representou esse termo grande que está do lado de cá como V ao quadrado, e a gente descobriu que, ao construir esse intervalo que está aqui, pegar o valor estimado e somar e subtrair 2V dele, onde V2 é essa quantidade, constrói um intervalo que é aleatório, porque depende desse cara, e esse verdadeiro valor, o verdadeiro valor beta-j estrela, esse cara que está aqui, desconhecido, ele pode ou não estar dentro desse intervalo aleatório que você vai construir. Qual que é a chance desse intervalo aleatório conter o beta-j estrela? É 0,95. Vou colocar esse notebook lá mandar para vocês pelo Moodle, mas um código simples, onde eu ajustei o modelo de regressão linear, peguei os coeficientes estimados, vocês viram lá aqui. Ajustei o modelo todo, aí peguei esses coeficientes aqui, fiz de conta que esses são os verdadeiros valores do coeficiente. Peguei o sigma, o sigma que eu estimei a partir dos dados, com aquele S2, a gente viu isso aí sobre a estimativa do sigma 2. Então, montei a matriz sigma 2 vezes x' a menos 1, peguei as diagonais, são esses caras, e simplesmente gerei dados. E fiz isso várias vezes, fiz 500 vezes, eu gerei 1.020 dados do cimento, seguindo exatamente o modelo de regressão linear, sendo estes daqui agora os que eu estou assumindo como sendo o verdadeiro valor do coeficiente. E cada vez que eu simulei 1.020 dados seguindo esse modelo, o modelo de regressão linear, eu calculei o intervalo de confiança que eu tinha para o coeficiente para a variável cimento, que está aqui, essa primeira, cujo verdadeiro valor do coeficiente é 0,1198. Agora eu sei qual que é, porque eu que estou gerando os dados agora. Então, o intervalo é sempre 0,1198, mais ou menos
duas vezes o, a, eu vou fazer essa geração, mas agora eu me perdi aqui, gente, desculpem. Esse slide, na verdade, era. Deixa eu passar aqui. Cadê a minha geração? Coloquei. Ah, aqui está. Eu pulei o slide de alguma maneira. Pulei o slide, desculpa. É, então, depois desse resumo aqui, a ideia, eu peguei os meus dados aqui do cimento, como eu tinha falado antes, se fixei isso daqui, gerei 500 vezes, e ao fazer isso 500 vezes, as vezes estão aqui no eixo horizontal. As 500 simulações que eu fiz. Em cada uma dessas simulações, eu estou gerando 1.020 pontos, 1.020 dados. A matriz X, ela está fixa. Eu não mexi na matriz X. A única coisa que eu estou fazendo é gerando novos Ys. E com esses novos Ys, mantendo fixo também os coeficientes. Quais os valores que eu escolhi para os coeficientes? Eu escolhi simplesmente os coeficientes que eu usei, que eu obtive com os dados reais que eu tinha. Fixei esses coeficientes, fixei os x's e gerei novos Ys, 1.020 Ys. E fiz isso 500 vezes. Gerei 1.020 Ys 500 vezes. Cada uma dessas vezes, eu construí um intervalo de confiança para o cimento, a variável cimento. O verdadeiro valor do coeficiente é 0,1198. Eu sei isso agora porque eu estimei, eu que gerei os dados. E esse 0,1198 está aqui, essa linha azul horizontal. E eu estou olhando agora, cada uma dessas linhas pretas verticais, são 500 linhas pretas, ela forma o intervalo de confiança. Então, isso aqui está trocado, tá, gente? Aqui o Simulation Index devia estar aqui embaixo, no horizontal, e o Estimated Semen Coefficient deveria estar aqui no vertical, tá? Troquei aqui. Então, aqui no eixo vertical tem o intervalo de confiança. Os extremos do intervalo de confiança, esse segmento vertical mostra o intervalo de confiança que eu tive para aquele coeficiente naquela simulação. Foram 500 simulações. Todas as vezes, ele cobriu o verdadeiro valor do parâmetro, que é 0,12? Não. Na verdade, eu verifiquei que das minhas 500 simulações, quase todas cobriram. 95,4% das vezes, eu cobri o intervalo. Essas linhas vermelhas são aqueles poucos intervalos de confiança em que eu não cobri o verdadeiro valor do parâmetro, que é 0,12. Então, na prática, a gente tem apenas um único intervalo de confiança que pode ou não estar realmente cobrindo o verdadeiro valor desconhecido. Isso tudo que eu mostrei aqui nesse gráfico é uma simulação que eu fiz, só para entender o conceito de intervalo de confiança. Na prática, o que a gente tem a gente assume que existe um verdadeiro valor do coeficiente gerando os dados, que o modelo de regressão linear é verdadeiro, ajustamos o modelo e, a partir desse ajuste, a gente constrói um intervalo de confiança para cada um dos coeficientes. Por exemplo, para o cimento que está aqui, agora já com os dados reais observados, um único dado, a gente vai construir um único intervalo de confiança que vai ser o valor do coeficiente que eu estimo, mais ou menos duas vezes o standard error, que é o elemento da diagonal da matriz sigma 2, x em x a menos 1. Então, por exemplo, para o cimento, ele tem um IC que vai ser 0,1198, mais ou menos duas vezes o standard error, que está aqui 0,008, isso que está aqui, que é isso aqui. Então, o que você está dizendo é que o coeficiente que impacta o cimento, se eu fizer a variável cimento aumentar de uma unidade, o impacto na variável y é de mais ou menos 0,10 ou até 0,13. É um desses valores aqui. Eu não sei exatamente qual deles, isso aqui me dá uma ideia de qual pode ser o verdadeiro valor do parâmetro. Esse intervalo vai estar cobrindo o verdadeiro valor do parâmetro, qualquer coisa aqui dentro pode ser o verdadeiro valor do parâmetro. É garantido que o verdadeiro valor do parâmetro está dentro desse intervalo? Não.
com uma chance alta de 95%, ele está dentro desse intervalo. Se você quiser uma chance maior de 99%, você vai ter que ter um intervalo um pouco mais largo para cobrir, com 99% de chance, o verdadeiro valor do parâmetro. Mas, em geral, na prática da análise de dados, a gente se contenta com uma probabilidade como a de 0,95. Isso é totalmente arbitrário e é uma convenção apenas que ficou e vai se reproduzindo, em que a gente acha que 95 está bom o suficiente. Se você quiser uma certeza maior, 99, é fácil. O que você tem que fazer é trocar esse número 2 que está aqui, esse número veio, foi ele que a gente, lá atrás, quando a gente escolheu o 2, aqui, a gente estava falando, olha, esse 2 aparece porque com 95% de chance, a z está entre menos 2 e 2. Se você quiser um valor com 99%, você vai ter que expandir esse intervalo aqui, vai ter que ser uma coisa um pouco maior. Na verdade, fica 2,3, 2,32 de cada lado, para você ter um 99%. Mas 95 é geralmente o que a gente usa. Agora, a gente está praticamente no final já. Como a aula passa rápido quando é com vídeo, que beleza. Um detalhe, a gente definiu o intervalo de confiança desse jeito. Tá? O beta-j menos e mais o 2v, onde esse v ele veio daquela matriz. Sigma 2 vezes x' a menos 1. A constante 2, como eu acabei de explicar, ela surge por causa da distribuição gaussiana normal 0,1 e da probabilidade 0,95, que é tradicional. Na verdade, eu estou usando o 2 aqui por uma certa... que é o que eu uso em geral. Mas é uma certa preguiça, porque o valor exato deveria ser 1,96. O valor que realmente deixa 95% dentro, o intervalo de 95% não deveria ser construído com mais 2 e menos 2, mas com 1,96, que é praticamente 2. Então, se você quiser ser bem exato, você deveria estar usando 1,96, mas eu uso 2 só para facilitar o meu próprio entendimento. Se você quiser um intervalo que não seja de 95, seja maior de 99, você tem que usar um valor diferente de 2. E esse valor deveria ser 2,32. Ele vem disso daqui. Olha. Se você pega a gaussiana, com 95%, você teria o valor de 2, ou 1,96, né? Você deixaria 95% entre os dois extremos. Você tem que ter o outro valor do lado de cá também, né? No intervalo que termina aqui, que vem daqui do valor negativo até ele positivo. 99% de chance, você vai ter que ter mais área aqui de baixo, então o valor tem que estar um pouco para lá, um pouco para a direita aqui, em vez de 1,96, é 2,32. Aqui tem outra maneira de ver, se você tiver 2 desvios, como eu falei, não é praticamente 95, mas é um pouquinho mais de 95. Se você tiver 3 desvios, mais ou menos 3 desvios padrão, você tem uma probabilidade de 99,7, um pouco mais do que, por isso que 2,32 é 99. E se você colocar 3 sigma, em vez de 2,32, aí dá 99,7, é um pouco mais do que 99. Mas isso são realmente detalhes. Um outro detalhe aqui importante, ou pelo menos que aparece com frequência, não é importante, mas é relevante que você saiba, porque constantemente pessoas mencionam isso, mas faz muito pouca diferença, é o seguinte. Nesse intervalo, que a gente definiu desse jeito, com o V2 igual ao elemento da diagonal, o sigma 2, ele é desconhecido, tão desconhecido quanto os coeficientes. Então, o que a gente fez isso? A gente lá atrás resolveu isso substituindo esse sigma 2 naquela cálculo do V2, né, esse sigma 2 que aparece aqui nesse cálculo desse V2, que vai lá no intervalo, a gente substituiu o sigma 2 por aquela estatística empírica, que você pegou os resíduos ao quadrado e tirou uma espécie de média dos resíduos, uma quase média, né, um n menos isso daqui. Bom, o que acontece se eu, então, em vez de estar usando
toda a teoria que eu falei até agora, ela é absolutamente correta, e esse intervalo tem isso, tem aquela probabilidade de 95%, etc., quando você estiver usando realmente o sigma 2 aqui, no V. E quando você, na verdade, não tem o sigma 2, você está usando essa outra estimativa, essa outra fonte de erro aqui, porque esse cara, S2, não vai ser exatamente igual ao sigma 2 também. Qual que é a consequência disso? Bom, a consequência é que os cálculos aqui, eles são feitos da mesma maneira que antes, só que em vez de ter uma distribuição gaussiana padrão, que a gente teve para extrair esse 2 aqui e tudo mais seguir, a gente tem que substituir a gaussiana padrão por uma distribuição que é chamada T de student. Essa distribuição T de student, eu estou colocando ela aqui para vocês terem uma ideia, é uma densidade bem similar à normal 0,1, a gaussiana padrão. A diferença principal é que a gente diz que as caudas da distribuição T são mais pesadas do que a gaussiana. O que isso quer dizer? Olha, está aqui a densidade em azul, a densidade da gaussiana normal 0,1. Em verde, eu tenho uma distribuição T de student. Observa que elas estão ambas centradas em zero, elas são simétricas em torno do zero. A diferença é que a verde, ela é um pouco, a área total é igual a 1, né? Tanto debaixo da azul quanto da verde. A diferença é que a T, que é a verde, ela tem um pouco, as caudas são um pouco mais altas aqui nos dois lados, e claro que o centro, então, é mais baixo, para a área total ficar igual a 1, mas o que significa que tem mais chances na distribuição T de você ter valores nas extremidades, mais extremos do que a gaussiana. Enquanto a gaussiana está concentrada entre menos 2 e 2, a T de student ela pode gerar valores maiores do que menos 2 e 2. Então, isso é importante. Então, aquelas constantes 2 para o intervalo de confiança de 95% e 2,32 para o intervalo de confiança de 99%, elas vão ter que ser maiores no caso da gente colocar aquele S2. E qual que é o valor dessas constantes maiores, então, que a gente teria que substituir o 2 e o 2,32 na fórmula anterior que a gente viu? Bom, na verdade, esse valor que você vai substituir, ele depende de duas coisas. Depende dos graus de liberdade. E esses graus de liberdade, degrees of freedom, é a dimensão do espaço vetorial aonde vive o vetor de resíduos, que é o que a gente usa para calcular o S2. De observações é N, é o tamanho do dataset. P é o número de features. Aí eu vou somar a essas features aquela coluna de uns, né, que é o termo de Bayes, que a gente fala em redes neurais. Então, P mais 1 fica sendo o número de features mais 1, e o grau de liberdade dos resíduos é N menos P mais 1. Essa é a dimensão do espaço vetorial onde vivem os resíduos. A distribuição T, ela varia um pouquinho com o grau de liberdade. Então, o valor exato é o valor de uma distribuição T de student, mas essa T de student, ela depende aqui do DF. Esse desenho é para o grau de liberdade igual a 1. Os graus de liberdade, eles variam, ela muda um pouquinho, aquela distribuição, aquela curva verde, ela vai mudar um pouquinho com os graus de liberdade. Uma coisa importante a saber é que quando esse grau de liberdade é grande, tende para infinito, a gente tem a T ficando parecida com a normal 0,1. Então vamos ver a cara desses, como é que essa distribuição muda com os graus de liberdade. Vamos ver a cara disso. Aqui eu estou fazendo uma figura exagerando muito as diferenças, é só ilustrativo. Daqui a próxima a gente vê o gráfico correto. Aqui é só para ter uma ideia. Enquanto essa daqui seria a distribuição normal padrão, que é a mesma coisa que a T com um grau de liberdade muito grande, aproximando de infinito, então essa daqui seria a T. A T, ela tem, quando os graus de liberdade são pequenos, como por exemplo só 5 graus de liberdade, ela é mais achatada. À medida que o grau de liberdade vai aumentando, ou seja, a gente vai aumentando o número de observações no nosso dataset com as features fixas, o que vai acontecendo é que essa T vai se aproximando dessa gaussiana. Então, essas caudas vão deixando de ser tão pesadas e ela vai se concentrando mais aqui no meio, mas eventualmente convergindo
para a gaussiana normal 0,1, e fica concentrada entre -2 e 2. Então, a gente tem que dar uma olhada em como que essa convergência para normal 0,1 acontece. Eu preciso realmente me preocupar muito com isso? A notícia boa é que não vai precisar, não. Deixa eu mostrar por quê. Está aqui agora o gráfico com as escalas corretas. Olha, a gaussiana padrão é essa curva preta que está aqui, a mais alta aqui no meio, e que também aqui do outro lado é a mais baixinha aqui nas caudas, né? Que é a que decresce mais depressa para zero aqui nas caudas. As outras curvas coloridas são as distribuições T. A distribuição T com 1 grau de liberdade. 1 grau de liberdade é muito pouco. Quer dizer, no caso lá do cimento, em que a gente tem 8 features mais uma, grau de liberdade igual a 1 significa que você tem 9 dados, 8 features e a coluna de 1. Aliás, 10 dados, né? 10 dados, e as 8 features mais a coluna de uns mais as 8 features, são 9. Então, para ter grau de liberdade, que é n menos p mais 1, igual a 1, significaria que você teria 10 dados apenas. Então, é uma amostra ridiculamente pequena. Então, com 10 dados apenas, a distribuição T, ela é essa curva roxa, e aí a gente vai ver daqui a pouquinho o valor, a constante que você teria que usar para fazer um intervalo de 95% para o coeficiente vai ser muito grande mesmo, bem grande. Mas à medida que esse grau de liberdade vai aumentando, por exemplo, com um grau de liberdade igual a 20, a gente tem essa curva verde que está aqui, que é muito parecida com a gaussiana normal 0,1 já. Quase não tem diferença. E ter 20 graus de liberdade significa que, se você tem lá 8 features, como no dados do cimento, mais um, que são 9, para ter 20, basta você ter 30 observações, né? 29. Se você tiver 29 dados, você já tem a distribuição. Então, rapidamente, você pode ignorar esse aspecto da T de student e fazer os cálculos como se a distribuição e as constantes que você tem que usar sejam da gaussiana. Então, aqui apresentando essa primeira coluna aqui é o número de graus de liberdade, e aqui o coeficiente que deveria, em vez do 2, quem que você deveria colocar no lugar do 2 para fazer o intervalo de confiança. Bom, se você tiver 1 grau de liberdade só, que é uma situação ridícula e que você não vai fazer análise desse jeito, não tem dado nenhum aqui, você teria que ter 12. Tá bom. Vamos pegar um número um pouquinho, 10 graus de liberdade. 10 graus de liberdade, no caso do cimento, significam 19 dados, porque você tem 8 mais 1 features. Então, o valor já é 2,22, 2,23, um pouquinho maior do que 2, né? Mas se você aumentar um pouquinho os dados, vamos passar para 100. Lembra que a gente tem 1.020 pontos lá. Com 100 pontos, a gente teria 1,98, que é praticamente 2 já. Se você tiver 300 graus de liberdade, que seriam 309 observações, a gente tem muito mais que isso, é 1,967, 968, é praticamente 1,96, que é o arredondamento que a gente está usando já. Na normal 0,1, o valor exato é esse daqui. Então, a partir de 30 observações, ou até 20, você já pode usar praticamente 2. E é o valor que a gente tem usado aqui. Você pode ignorar completamente esse aspecto aqui da T de student, de tratar ela como se fosse a normal 0,1. A presença dessa T de student, ela tem uma razão histórica importante. Foi um sujeito no início do século XIX, no século XX, né, que ele trabalhava na Guinness, aquela fábrica de cerveja, e eles faziam experimentos lá, e, em geral, os experimentos que eles tinham que fazer, as coletas e os dados, era para melhoria da cerveja, e eles foram bem sucedidos, né? Aquela cerveja é muito boa. Para melhoria, os experimentos que eles faziam, experimentos químicos, eles, em geral, eram muito custosos, muito trabalhoso, etc. Você não podia ficar jogando cerveja fora à toa. Então, as amostras, os dados que eles tinham eram muito pequenos. Eles tinham que fazer as análises usando apenas 6, 7, 8 dados, 5, 6. Então, isso era um problema real, grande lá, de ter que corrigir
os coeficientes para o intervalo de confiança, para calcular, depois fazer testes de hipótese, se deveria ou não mudar a composição química da cerveja, etc. Então, teste de hipótese é o próximo tópico. Então, nesse caso, foi muito importante e foi um esforço gigante e muito criativo desse sujeito de obter essa tal distribuição T de Student que corrigia esse problema sério que acontecia com o tipo de dado que ele tinha. Esse cálculo que ele fez foi uma coisa tão criativa que inspirou, na época, o maior estatístico que já existiu, que é o Ronald Fisher, e chega logo depois, vê o paper do Student. Por que é Student? É porque ele não podia publicar com o nome próprio dele, por razões de confidencialidade, lá, de sigilo da empresa. Então, ele publicou com o nome de estudante. Student. Era um pseudônimo que ele usou e a revista aceitou com o pseudônimo e publicou desse jeito. Aparece o paper na revista lá importante, tudo com o nome do autor sendo estudante, student. Ele Então, ele inspirou o Fischer, que a partir daí começou a derivar um monte de outros resultados importantes, esses sim, muito importantes para a estatística como um todo e para a análise de dados. Mas hoje, no modelo e no contexto de regressão e com a quantidade de dados que a gente em geral usa, essa diferenciação entre T e normal é muito pequena e, bom, a notícia boa é que, de qualquer maneira, dentro aqui dos programas, dos programas que a gente tem, já está incorporado isso. Então, esse cálculo desse intervalo que está sendo feito aqui, ele está usando a estatística T, a constante que vem de uma distribuição T. Mas, como a gente viu, com 1.020 dados, é praticamente igual a usar o número que vem da gaussiana, que deveria, inclusive, ser 1,96 e não 2 aqui. Ele, no cálculo que ele está fazendo aqui, ele está usando 1,96. Mas você vê que com 3 casas decimais, ficou igual o resultado que eu estou usando aqui com 2. Então, na prática, isso já está embutido aqui, esse cálculo, mas a diferença é ridiculamente pequena, a não ser que você tenha muito pouco dado, e aí o próprio modelo de análise não é muito confiável, ele como um todo. Ok, pessoal, sobre o coeficiente, o intervalo de confiança é isso, nós vamos parar essa aula aqui agora, e logo daqui a 1 ou 2 dias eu estou postando um vídeo sobre os testes de hipótese no modelo de regressão linear.